Olá, bom dia. Você conhece aquelas pessoas que assim, a profissão e o hobby quase não tem nada a ver? Quando você costuma ver a pessoa de um jeito e depois você passa a vê-la de outra forma completamente diferente? Pois é, meu entrevistado de hoje é mais ou menos assim, porque ele é procurador do Estado, é juiz eleitoral, mas quando tira um terno, se transforma num escritor. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo hoje foi o Daniel Blume, que é advogado, é procurador do Estado, é juiz eleitoral e é escritor também. Isso. Bom dia, Daniel. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. E de antemão eu agradeço pelo carinho da produção, por esse café da manhã e por esse convite para esse bate-papo tão gostoso. Então vamos conversar, tomar café e falar sobre literatura primeiro, né? Porque na verdade, resposta ao terno, o título já é assim bem, vamos dizer, leva a gente a... Convidativo. Convidativo, né? Pensar o que você está querendo dizer quando você diz resposta ao terno. Então, vou começar por isso. O que é exatamente resposta ao terno? Bem, resposta ao terno, esse livro, ele tenta dar respostas ao terno que eu visto, ao terno que os outros que convivem comigo vestem e também dá vazão à ternura que existe dentro das pessoas que utilizam terno no dia a dia. Então, esse resposta ao terno é muitas vezes o meu desejo de dar vazão àquilo que eu não consigo nem responder, ou muitas vezes que eu nem posso responder pelo terno que eu uso e pelo terno que está na minha frente. Esse terno, de alguma forma, ele seria mais ou menos um escudo, um quadrado, onde você fica, que não pode dar vazão àquela sua personalidade que está lá escondidinha, mas faz parte de você e que, de alguma forma, ela precisa sair também? Sim, o mundo jurídico, tu disseste que eu sou da área jurídica. Da área jurídica, é um mundo muito coberto de frieza, de formalismo. E a poesia, ela é uma catarse, ela é a vazão dos sentimentos decorrentes da minha profissão. E não somente eu tento explicar através da poesia o direito, mas eu tento explicar também temas que muitas vezes eu não tenho nem resposta, mas que eu trago através de emoção, de sentimento, o que eu posso traduzir no sentido de o que seja tempo, o que seja cultura, o que seja poesia, o que é política. Muitas vezes as pessoas perguntam porque esse livro ele é dividido em seis capítulos. Uhum. Ele tem ele começa com uma resposta ao tempo, depois vai para o capítulo resposta à cultura, depois por resposta à história, depois por resposta à política, depois resposta ao amor e depois a resposta à própria poesia. Nesse capítulo de resposta à poesia, eu trago muito do sentimento de poeta em si, ou seja, o que é a poesia para mim. Quando ela chega, e se o poeta tenta conter essa poesia, ela é como um bisturi que corta o peito da traqueia até o umbigo. Então você estoura se você não colocar pra fora, o sentimento para fora. Mas essa alma de escritor, essa alma de poeta, ela sempre teve aí? Ou ela começou a aflorar por conta dessa rigidez que o terno dá a essa pessoa pública, vamos dizer, que é o procurador, que é o juiz, que é o advogado? Esse terno começou a oprimir esse poeta que estava lá dentro e ele precisou de alguma forma sair? Na verdade foi o contrário. A literatura na minha vida, ela vem antes do direito. Uhum. Minha mãe é professora de português, é poeta, membro da Academia Manense de Letras, é a professora Sônia Almeida. Sônia. E eu sempre convivi com poetas na minha casa, sempre convivi com livros, com poesia, com música, com formadores de opinião, com jornalistas, porque ela deu aula no curso de jornalismo durante muitos anos. Então, esse sempre foi meu métier. E desde criança eu sempre me interessei muito por poesia e por literatura. Quando adolescente, comecei a escrever. Tanto que minha primeira publicação em uma antologia é de 1988. Ou seja, quando eu nem advogado era, eu
fiz alguns poemas e um deles foi escolhido para uma antologia que foi publicada, onde nele constam, onde nela constam poemas de Nauro Machado, de Chagas, de pessoas que não estão, né, mais aqui no campo físico, mas que são imortais porque deixaram uma obra poética para o Brasil. Pois é, por isso que eu pergunto, de alguma forma, quando chegou a figura jurídica na sua vida, ela sufocou um pouquinho, ela enterrou um pouquinho esse menino sonhador, esse menino poeta que estava lá dentro, ele acabou indo para uma outra área mais sisuda, vamos dizer assim, mas teve uma hora que ele não conseguiu, mas ficou lá sufocado. Eu digo assim, quando eu escolhi o direito e a formalidade das leis, da doutrina, da jurisprudência, dos ritos, né, do direito, eu sublimei um pouco o poeta. Isso. Mas nunca deixei de ler poesia, de fazer apontamentos, de desabafar através do poema. Até que em 2008 eu tive a coragem de produzir o meu primeiro livro de poemas, chamado Inicial, Entre o Nó da Garganta e o Nó da Gravata. Ou seja, entre o advogado e o poeta, entre o advogado e o poeta existe um nó, existem dois nós, que é o da garganta e o nó da gravata. E essa interseção entre esses dois nós se chama poesia. E eu transformei isso em poema no meu primeiro livro chamado Inicial. Mas de alguma forma eu estou sentindo que esse poeta está meio sufocado aí dentro mesmo. Mas de alguma forma eles dois conseguem conviver bem? Hoje sim, ele estava sufocado. A partir do momento que eu me assumi como poeta, eu consegui trazer aquele adolescente, aquela criança de volta. Porque nos meus poemas eu falo da infância, eu falo de família, eu falo de tempo e também falo da minha profissão, falo das angústias do advogado, do magistrado, porque por detrás do terno, por detrás da gravata, muitos escondem, mas todos têm coração, pulmão e emoção. E é isso que eu tento traduzir na minha poesia. E olha, fique sabendo que isso aí vale para muita gente, viu? Não é só para advogado. Inclusive para os jornalistas. Inclusive para os jornalistas. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas a gente volta já já. É só um minuto. Mas... De volta aqui para mais um bloco de conversa aqui com esse escritor que convive com as angústias de ser um escritor, um advogado, um juiz. Nessa coisa toda, assim, eu vejo assim, essas todas as coisas que você escolheu para a sua vida, porque tudo isso é resultado de uma escolha que você foi fazendo ao longo do tempo. Você começou, vamos dizer, intuitivamente poeta, e ao longo da vida foi fazendo escolhas. Mas de lá para cá, como é que convive? Por exemplo, quando a gente pensa num juiz, a gente pensa em alguém que está 24 horas ligado em sentenças, em letras, em estudar, em fazer aquela coisa toda. Quando não sobraria tempo para esse outro eu que está aí dentro, que também precisa de um tempinho para elaborar. Esse processo de criação, como é que ele fica, tanto para um quanto para outro? Sim. Bem, eu gosto de dizer que eu escrevo poemas em duas fases. Escrevo um livro em duas fases. Primeiro tem a fase poesia e depois vem a fase poema, porque poema e poesia são coisas distintas. O poema é a emoção, é o sentimento, ele pode estar na música, ele pode estar numa frase, ele pode estar... A poesia pode estar num prato de frutas, né? Tanto que frutas podres que apodrecem na cozinha é uma dos temas recorrentes da poesia de Ferreira Goulart. O que é a poesia? É ver sob uma outra perspectiva, uma perspectiva artística, fatos e objetos, coisas do dia a dia. Então, quem tem essa vocação para ser poeta não consegue conter. Eu me sinto angustiado quando a emoção chega e eu não posso escrever. Por exemplo, estou numa sessão,
estou numa reunião. Ela Aí o pode que eu chegar faço? assim, sem Sim, avisar? claro, porque a poesia, o que é a poesia? Ela é uma inspiração que chega através de um sentimento por meio do qual você observa um objeto, observa um fato, sente uma sensação que pode ser precipitada por alguma coisa endógena, ou seja, de dentro da pessoa, exógena, alguma coisa que acontece na sua vida, uma resposta que você precisa dar e não deu, né? Ou não pode dar, ou então, às vezes, uma decisão que você precisa dar porque a lei exige, porque é sua obrigação, mas que o coração aperta, né? Isso. Então, quando chega a poesia, eu faço anotações no meu bloco de notas do telefone, ou no restaurante, num guardanapo. Esse é clássico, do guardanapo num é clássico. num papel qualquer. Hoje em dia, eu dou prioridade para o meu bloco de notas, Com certeza. mais fácil do celular. Mas e aí eu guardo tudo isso, A poesia hoje na minha vida é um hobby. Assim, para além do hobby, como eu disse, é uma catarse, mas ele não é minha atividade principal. Sim, eu entendo. Minha atividade mas principal é o uma coisa direito. que você falou aí que me chamou a atenção Sim. foi, por exemplo, eu estou no meio de uma sessão, uma coisa lá muito técnica, muito profissional, que te exige toda a capacidade de raciocínio, mas de repente pode vir uma emoção de alguma coisa que você vê ali, naquele momento, aquilo pode te despertar esse lado mais terno. Sim, é quando eu posso estar de terno, mas ser surpreendido pela ternura que está dentro de mim. E é o que eu faço, anotações, apontamentos. E aí, depois, com o tempo, quando o trabalho, quando outras prioridades me permitem, eu passo para a fase poema. O que é o poema? É uma forma de texto, é uma forma de escrita milenar. É uma forma de se apresentar a poesia, que pode ser, como eu disse, através da música. Eu apresento minha poesia através de poemas, né? Que é uma forma bem característica de se escrever, né? Então, depois vem a fase poema, onde eu racionalmente trabalho com a sintaxe, trabalho com a gramática, trabalho com o vernáculo, trabalho com as pontuações, trabalho com as estrofes. E eu faço esse jogo entre o barro e o jarro. O barro é a poesia que chega e o jarro é o poema. Depois é o poema pronto que eu entrego através de mais um livro, que é esse Resposta ao Terno. Mas eu tenho uma coisa aqui que me chama a atenção nessas coisas que tu fala. A força da poesia me leva a escrever. Por meio dos poemas, eu me sinto tentado a apresentar respostas que talvez nem existam. Mas aí já não é aquela coisa mais idealizada, não é mais nem lúdica, aquela coisa de que eu preciso apresentar uma resposta, mas eu não sei nem para que pergunta foi feita. Exatamente. A poesia, ela serve para surpreender. Poesia, ela é surpresa. Então, tentar explicar o inexplicável inclusive, da natureza humana. O homem tenta explicar o que ele não conhece, muitas vezes através, inclusive, da ficção, através de rituais, através da religião. O que é fé? Fé é algo que se acredita, mas que não se pode provar e não se vê. Né? Isso é bíblico. Isso. Então, o que é a poesia? É tentar explicar os seus sentimentos, muito embora, em muitos casos, esses sentimentos não estão nem muito definidos dentro de você. E eu acho que quanto mais indefinição, mais o livro vai sair, né? Porque se buscar sempre uma resposta, você já está no quarto livro. Exatamente. O primeiro foi técnico, e os outros 3 não, seguiram essa linha mais terna, vamos dizer assim. Só para fazer buscando aqui os Em 2009 eu publiquei Inicial, que é de poemas. Depois eu publiquei Penal. Penal de pena, penal de penar e penal de direito penal. Né? Você está sempre fazendo essas associações? É porque é natural. Ternura, pena com penar. Inicial, porque é a primeira peça do processo, de todo e qualquer processo. É um libelo, pode ser uma denúncia, pode ser
uma inicial para defender alguém que teve seus direitos preteridos ou para que não tenha os seus direitos preteridos. A questão é que o poeta escreve sobre o que ele vive. Então, a minha vida é o direito. Então, nesse caso, é impossível distinguir as minhas emoções, os meus sentimentos do direito. Mas não é só sobre direito não é só o direito que me traz emoção. Tanto que eu falo do meu Maranhão, eu falo de São Luís, eu falo de paixões, eu falo de amor e de amores, né, que não necessariamente precisa ser o amor eros, mas sim, o amor ágape, o amor por Deus, o amor pelos filhos, que eu tenho 2 filhas lindas, Beatriz e Valentina, e é um tema também recorrente na minha poesia, essa angústia de ser pai, porque ser pai é gostoso, mas também é angustiante. Imagine ser mãe. Exatamente. Acho que eu vou ter que fazer uma poesia. Concordo. Então, tudo isso eu tento explicar através das poesias. E por que eu não digo que eu explico? Eu busco explicar. Porque são sentimentos tão amplos e, às vezes, tão recolhidos e tão dissipados que você não tem como cartesianamente, racionalmente, definir, mas através da poesia tudo pode. Pode. Mas isso para você não funciona como uma pressão, não? Você não se sente pressionado a fazer isso? Você não faz porque você quer fazer? Pelo contrário, eu me sinto pressionado pela poesia se eu não faço. Sim, sim. Quer dizer, para você então funciona como uma pressão. Você pressionado por essa necessidade de botar esse sentimento para fora. A visão poética me pressiona a escrever. Ok, então de novo nós vamos fazer, enquanto a gente tenta resolver essa situação aqui no intervalo, nós vamos dar uma pausa na entrevista, mas a gente volta já, é só um minuto. Chegamos ao fim aliás, chegamos ao começo, já estou terminando, mas agora que eu vou começar o terceiro bloco, porque a gente vai continuar falando aqui um pouco mais sobre esse 4º livro que vai ser lançado no dia 10, não é isso? Vai ser lançado. Sim, vai ser lançado no dia 10, terça-feira, no Brisamar Hotel, no restaurante Leblon, que fica em frente ao mar, é um espaço super gostoso. Foi escolhido a dedo também, né? Esse lugar assim, para dar vazão. Sim, até porque eu não gosto de fazer os lançamentos com ar de solenidade. Não vai ter discurso, não vai ter nenhum tipo de solenidade. É apenas um encontro entre amigos que gostam de literatura, que gostam de poesia, que gostam de mim e que querem comprar um livro e receber uma dedicatória e me prestigiar. Pronto. Ler e me dar o retorno, porque a poesia, ela é escrita para ser lida, ela não é escrita para você. A partir do momento que você lança um livro, ele é literalmente lançado, ele deixa de ser seu. E depois de lançado não tem como recolhê-lo, eu imagino, né? Exatamente. Falando em amigos e pessoas que querem ver, é comum no seu meio, no jurídico, esse sentimento de tentar passar para fora uma emoção que não se passa no dia a dia, já que no dia a dia vocês lidam basicamente com raciocínio, com a cabeça, o coração fica um pouquinho de lado, enquanto vocês, no trabalho, é exigido uma outra ferramenta? É comum para os advogados quererem isso? Há muitos advogados que escrevem crônicas, contos, poesias, mas se identificar como um advogado poeta ou como um poeta advogado e externar isso não é muito comum, até porque escrever poema é se expor. E muitas vezes quem usa terno não quer expor a ternura que existe encoberta por ele. Eu gosto dessas simbologias que você faz, com esse jogo de palavras que você faz. Mas você é um homem apaixonado, Daniel? Sou extremamente apaixonado pela poesia, pela vida, e sou um homem também de muitos sonhos, né? de muitos projetos, porque como diz Shakespeare, né? que o homem é formado do tecido dos seus sonhos. E esses sonhos que eu apresento nos meus
trabalhos são frutos dessa paixão, são frutos de várias paixões, frutos de amor, frutos decorrentes do amor, frutos decorrentes da cultura, que eu amo a cultura do Maranhão, da história, e muitas vezes é uma gargalhada contida, é um choro reprimido, é uma resposta engolida. E a maioria das pessoas pensa que escrever poesia é dor de cotovelo, chorar. A gente muitas sempre poesias, pensa isso. Elda, muitas poesias eu escrevi aqui rindo e, para além de rir, gargalhando. Poesia também é uma gargalhada contida. É uma alegria, né? É uma alegria e muitas vezes eu, através da poesia, eu falo do ridículo. Eu mesclo personagens. Existe um capítulo aqui sobre resposta à política, onde eu mesclo de forma caricaturada, claro, personagens de ontem e de hoje. E ao longo da escrita e da correção, e nas duas fases de poema e de poesia, eu rio do ridículo a que essas pessoas se submetem. Pois é, mas no momento em que você faz isso, que dá essa resposta política, que dá essa resposta à cultura, que dá essa resposta ao terno, você não tem medo ou nem vergonha de se expor esses sentimentos, essas coisas todas? Não tem essa... Olha, como eu disse, escrever é um ato de coragem. Isso. Então, eu reputo que não só o poeta, mas todo escritor é um ser corajoso, porque teve a iniciativa de se revelar para o público e de se lançar, porque o livro é uma flecha. Ele é como um filho, ele é uma flecha que você lança e não sabe onde vai parar. Eu estou ainda nesse momento de, como pai, de pai e mãe, o autor é pai e mãe do filho, eu estou na fase de parir. Estou parindo resposta ao terno. E depois essa criança, depois de nascida, será lançada como flecha. É exatamente o filho, né? Ser lançada como flecha, ele não pertencerá mais a mim. E quem dará a resposta no futuro é ele próprio, através da resposta dos críticos e dos leitores. Como já foram 3 filhos já foram lançados, sim. A gente já está na gestação, não, mas no parto do quarto, as respostas que você teve até agora, da atuação desses seus filhos, tem sido boa? Tem, porque eu tenho sido reconhecido como um escritor, não mais só como um advogado. Fui eleito para a Academia Ludovicense de Letras, que é uma grande honra. Claro. Sou um membro hoje dessa academia, faço parte de vários institutos de literatura e de poesia nacionais e internacionais. Já tive obras, já fui coautor de obras publicadas em outros países, já tive poemas traduzidos para o italiano, para o espanhol. Ou seja, as flechas que eu joguei têm acertado o alvo. Bons alvos. Bons alvos, e espero que continue assim, mas isso não depende de mim. Claro. Mas independente do que acontece depois do lançamento, novas gestações já estão planejadas? Ah, sim, eu tenho... como eu vivo uma vida dupla, literalmente... Claro. Como eu vivo uma vida dupla, eu estou trabalhando em 3 frentes. Eu estou trabalhando no meu próximo livro de poemas, eu estou na fase de apontamentos e de estudos. O nome dele será Processo. Processo. Tá. Aí a interpretação depende de quem lê o nome. Depende de quem lê. Pode ser o processo de escrita ou pode ser o processo em que, através do qual as pessoas são julgadas. Eu já estou trabalhando nesse livro. Ele será lançado ano que vem. Estou escrevendo também um livro chamado Poligrafia do Direito, que é onde eu vou reunir vários artigos jurídicos e científicos que eu venho escrevendo ao longo dos anos e que foram publicados em revistas várias. E estou também trabalhando na minha dissertação de mestrado, que eu já concluí. Pois é, agora você me complicou toda, porque assim, você está tratando de um livro aqui, Processos, Sim. Que é qualquer processo, mas é uma coisa emocional. Sim. Você está aprontando outro jurídico completamente diferente, e ao mesmo tempo trabalhando na dissertação. Esses 3 processos de criação não tem hora que eles se encontram e dizem assim, agora é a minha vez, ou então sai daí que é eu que vou entrar agora?
é importante que eles se encontrem. Essa interseção ela é positiva para os 3 trabalhos, para que eu não fique restrito à frieza do processo judicial na minha dissertação e para que eu também não fique restrito só à metafísica dos poemas em meus livros. Tanto que eu falo de casos concretos, eu trago poesias sociais que trazem a dor também da nossa população e do nosso povo e do nosso estado tão sofrido. Só uma última pergunta. Há algum tempo você pensa na possibilidade de que uma dessas personalidades do Daniel, seja o escritor, seja o advogado, seja o estudante ainda, né? Ela vai tomar conta, ela vai reinar sozinha, ou eles 3 vão sempre conviver juntos? Não, eu acho que é possível, o convívio, porque... Mas se você pudesse escolher? Se eu pudesse escolher, eu escolheria a literatura, mas era isso que eu queria ouvir. Muitas vezes querer não é poder. Claro que ele tinha que terminar a entrevista. Claro que ele tinha que terminar dessa forma, deixando para a gente pensar o que a gente quer dizer, o que ele quer dizer com isso que ele está dizendo. Aí a resposta também é completamente pessoal, é nossa, exatamente. Né, Daniel? Olha, então, querido, sucesso. Tomara que venham mais livros, sejam eles Resposta Alterna, Processos, Apaixonados ou Sensatos como Juiz. Mas, de qualquer forma, você vai estar produzindo, vai estar contribuindo muito para o engrandecimento da nossa cultura, da nossa cidade, sei lá, de onde você quiser. A estrada ainda é toda sua. Obrigado mais uma vez, Elda, por esse espaço, que é belíssimo. E a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está de parabéns por essa estrutura e por ter Elda Borges no seu quadro como sua apresentadora, que não deixa nada a desejar a nenhuma que eu já vi trabalhar de CNN a Globo. Parabéns, Elda. Tá bom, esse eu vou guardar, tá? Botar no meu primeiro livro. Daniel Blume, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você e sucesso mais uma vez. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia para você também. Você já sabe que todas essas entrevistas ficam à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser, veja o que você quiser, na hora que você estiver com disposição. Pode ser essa, pode ser qualquer outra das que a gente já fez aqui. Elas estão todas no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais. Tudo só para você acessar na hora que você quiser. Mas você sabe que todos os dias eu vou estar aqui às 8h30 esperando por você com notícias, com entrevista, com informação, com tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!